Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 9 de junho, quinta-feira, dia de São José Anchieta. São José de Anchieta, missionário jesuíta, foi grande apóstolo do Brasil em seus inícios. Veio para nossa pátria em 1554 e atuou com força na evangelização, principalmente dos indígenas, procurando compreender seus costumes e o jeito de viver deles. Grande devoto de Nossa Senhora, escreveu o famoso Poemas à Virgem. Fundou a cidade de São Paulo juntamente com o padre Manuel da Nóbrega e foi canonizado pelo Papa Francisco no ano de 2014. O grande apóstolo do Brasil, que ele interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje, evangelho de Mateus 5, 20 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao tribunal, ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Jesus, no texto de hoje, nos chama à reconciliação com os nossos irmãos. É o ato de misericórdia que reintegra a pessoa dentro da comunidade cristã. Por isso ele fala, se tu te lembrares que que alguém tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar com teu irmão. Como é que tu vai fazer parte da comunidade, ser parte do sacrifício de Cristo, se tu sabes que alguém tem alguma coisa contra ti? Vai procurar o teu irmão. Se teu irmão não quiser reconciliação, é uma opção dele, Mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Portanto, aqui a importância da reconciliação e do objetivo de reintegrar a pessoa, para que a pessoa seja banida da comunidade, Então, vamos reintegrar aquela pessoa, Somente pessoas que muitas vezes não conseguem o acolhimento necessário num primeiro momento nas nossas comunidades, Nós, como seres humanos, somos muito falhos. Muitas vezes não percebemos os sinais de que as pessoas que nos procuram muitas vezes não estão bem. E às vezes deixamos isso escapar. Então aqui nós somos chamados a sermos mais atentos e ir atrás desses irmãos que muitas vezes sumiram, porque não se sentiram acolhidos no meio das nossas comunidades. José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Muitas vezes, numa visão anacrônica, as pessoas recriminam a atitude dos jesuítas, que eles só queriam catequizar os índios, muitas vezes invadindo a sua cultura, destruindo a sua cultura. Devemos entender uma coisa, Estamos falando de um acontecimento de 500 anos atrás, no qual estes homens, esses evangelizadores, tinham encontrado a sua felicidade na mensagem do Evangelho. Então o objetivo deles era compartilhar essa felicidade e esse encontro pessoal com Cristo com os outros. Por isso o processo de evangelização. Obviamente não se tinha todo o estudo antropológico que se tem hoje. Hoje a mensagem do Evangelho ela é realizada a todos os povos, levando em conta a cultura. Porque hoje nós temos estudos antropológicos.
Hoje a igreja ela não chega num processo de europeização da cultura local, né? Por exemplo, as celebrações hoje na África, elas levam muitos aspectos culturais dos povos africanos. Eu tinha um amigo meu que ele fez missão na Nigéria, acho que foi Nigéria. Ele falou que a celebração da missa na Nigéria demora no mínimo 2 horas. Por quê? Na hora do ofertório, cada pessoa que tem a sua plantação leva os seus frutos, né, a sua produção das suas plantações, dançando, como se fosse um momento de oferecer a Deus aquilo. E depois eles pegam aquele ofertório, juntam e dividem com a comunidade. Então é uma celebração longa, principalmente a parte do ofertório. Então se mantém o centro da missa, mas se faz adequações, né, dentro da cultura do povo. Hoje as celebrações também na Amazônia com os indígenas também são feitas adaptações. Lógico que tudo isso hoje é realizado por causa dos estudos, que na época de José de Anchieta não tinham. Mas, por exemplo, podemos tirar um aspecto positivo. José de Anchieta foi aprender a língua tupi-guarani para poder evangelizar as crianças na língua. Então ele se inseriu um pouco na cultura para poder realizar o seu o seu trabalho de evangelização. Então devemos entender que estes homens encontraram a sua felicidade em Cristo e eles queriam compartilhar essa felicidade com aquelas pessoas, né? Outra coisa, muito se critica dos jesuítas, mas eles buscaram defender os índios do controle dos portugueses que aqui estavam. E isso foi de maneira tão forte que acabou contribuindo, foi um dos fatores, não foi o fator, mas foi um dos fatores que levou à expulsão dos jesuítas em 1759, se eu não me engano, quando Pombal era primeiro-ministro de Portugal. Lógico, não foi o fator determinante, como volto a dizer, mas foi um dos fatores, porque haviam vários embates entre os proprietários portugueses de terra que queriam escravizar os índios, e os jesuítas não queriam. Então se criaram muitos redutos também com o objetivo de proteger os indígenas dos portugueses. Então são aspectos da nossa história que muitas vezes são deixados de lado. Houve erros? Sem dúvida nenhuma. Não estou aqui para dizer que não. Houve erros, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Porque não havia a compreensão e a visão que se tem hoje. Se a igreja hoje encontrasse algum povo perdido aí no meio do mundo que ninguém tivesse tido acesso ainda, né? O processo de conversão, de evangelização, com certeza não seria o mesmo da época de José de Anchieta. Seria totalmente diferente. Então a gente tem que levar muitas vezes isso em conta, nas ações do passado. Não podemos olhar o passado com os olhos de hoje e com a compreensão do ser humano que temos hoje. Senão corremos o risco de cometer um erro anacrônico, de praticar o anacronismo. Devemos compreender que a mentalidade do homem naquela época era assim. Por exemplo, as cruzadas. Naquela época, a compreensão que se tinha era de conquistar para Cristo. Daí as guerras, daí as cruzadas e tantas coisas que hoje, aos nossos olhos, eram atitudes bárbaras. Mas naquela época não. Era o contexto da época, era a mentalidade da época. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer erros de anacronismo com relação ao passado, à história da igreja e da humanidade também. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.